No Salmo 144, versículo 1 está escrito: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que prepara as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Esse salmo, que foi escrito por aquele que nesse momento já era rei, o rei Davi, mas que antes tinha sido o mesmo garoto que havia cuidado do rebanho do seu pai e depois em seguida tinha se tornado comandante do exército de Israel, até um dia se tornar o rei de uma nação, estava agora num momento bem ameaçador da sua história. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que quando Davi escreveu esse salmo, que também é uma forma de uma oração, se você ler o restante desse capítulo do livro de Salmos, você vai perceber que Davi estava apreensivo. E os estudiosos dizem que era porque esse salmo foi escrito há momentos antes de ele travar uma grande guerra, possivelmente contra os amonitas ou então contra os filisteus naquela ocasião. Davi, quando vai fazer essa oração ao Deus de Israel, ao qual ele chama minha rocha, fazendo aí uma volta ao tempo e lembrando como era mencionado e como era lembrado pelo povo de Israel que peregrinou do deserto, que ali ficou conhecido Deus como sendo a minha rocha, porque das rochas saíam águas que eram providenciadas por Deus. Davi agora usa uma expressão muito interessante que eu quero dedicar alguns minutos com você para o entendimento dela. Ele fala sobre um Deus que treina as mãos para a guerra e os dedos para a batalha. E é importante que você saiba o que inspirou Davi nessa fala tão confiante sobre a pessoa de Deus. Davi, que havia sido, como mencionei, um comandante do exército de Israel antes de ser rei, ele estava falando uma linguagem militar, que na época estava muito relacionada, fazia referência ao cuidado diligente de um comandante de um exército na preparação, no treinamento dos seus soldados. O comandante era o responsável em verificar se os soldados estavam bem preparados para uma das armas de ataque daquela época, que era o arco e a flecha. Com uma mão, o soldado segurava o arco, e com a outra mão e com a ponta dos dedos, ele não somente segurava a flecha, como também tinha que puxar o arco para que em seguida pudesse fazer a mira em direção aos seus inimigos. É exatamente nesse contexto que Davi, quando faz essa oração, traz à sua mente momentos em que, durante o combate, era preciso ter acontecido uma boa preparação sobre o uso das armas de guerra. O arco e a flecha, que eram tão importantes naquela época, precisavam de soldados preparados, habilitados, soldados treinados para que pudessem ser eficientes durante os combates. Davi, que tinha sido um excelente soldado e depois um grande e vitorioso comandante de um exército, agora na posição de rei ele volta um pouco à sua memória e lembra que Deus o capacitou em grandes batalhas da sua vida. E em cada momento de vitória, ele lembrava que havia sido treinado, tanto por comandantes, como também havia sido preparado por Deus para ser um homem vitorioso. Eu quero deixar para você essa reflexão dentro da seguinte perspectiva. Se você é um soldado do exército de Deus, saiba que Deus treina e capacita os seus soldados para serem vitoriosos. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, ele diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Fazemos parte de um exército, o exército de Deus. Aliás, uma das formas como Deus é chamado no Antigo Testamento é o Senhor dos Exércitos. Você faz parte do exército de Deus? Então, deixe Deus capacitá-lo, deixe Deus treiná-lo, deixe Deus prepará-lo para ser um soldado vitorioso aqui na terra. Um soldado vitorioso diante de todos os embates da sua vida, diante de todos os inimigos, quer seja o inimigo da sua alma, que é Satanás, quer seja diante dos seus inimigos pessoais, as suas fraquezas, as suas tentações, problemas que você pode estar enfrentando nesse momento da sua vida. A palavra de Deus diz que Deus capacita os seus soldados para vencer, para serem muito precisos no ataque aos seus inimigos. Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer fazer de você um soldado de Cristo capacitado, habilitado, preparado para grandes vitórias. E se você faz parte desse exército, então você pode descansar.
nesse grande general que nós temos. Eu me lembro de uma música, de um cântico na minha época de infância de igreja, que a letra dizia uma parte dela assim: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Então nenhum inimigo vai vencer você, se o seu general é Cristo, porque ele te prepara, ele deseja te capacitar para ser um grande vencedor. Eu fico imaginando, e quando olho para tantas situações que eu passo em minha vida, que tantas outras pessoas passam em seu dia a dia, eu fico chegando à seguinte conclusão: o ser humano foi feito para batalhas. Então, se você foi criado para batalhas, então lute. E se você acha que não está capacitado para lutar, então peça que Deus treine, te capacite, física, emocional e espiritualmente, porque em Cristo você vai ser mais do que um vencedor. Que Deus te dê forças, valente guerreiro de Deus, valente guerreira do Senhor, e te capacite para que, em nome de Jesus, você celebre muitas vitórias. Deus abençoe a sua vida.